Êxodo, capítulo 14, do verso 15 ao verso 25. Vamos lá? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs para trás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém? Pai, fala conosco por misericórdia e graça. Obrigado mais uma vez, porque temos o privilégio, ó Deus, de estudar a Tua palavra, de aprender com o Senhor. Que o Teu Espírito nos oriente, nos ensine e nos capacite nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Lembrando, irmãos, a história do povo de Israel, como Israel foi parar no Egito. Nós sabemos que Deus usou José, na verdade, um homem que sonhava e que Deus havia dado um sonho, que ele seria um instrumento de Deus. E José passou por situações completamente dificultosas, situações completamente adversas até o cumprimento de Deus. Então ele passou jogado na cova, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi lançado em prisão injustamente, até que no momento de Deus, no tempo de Deus, Deus se lembrou de José e fez com que alguém se lembrasse dele e o apresentou até Faraó, e o Senhor o honrou de maneira que ele se tornou governador do Egito, livrando Israel e toda a nação e todo o mundo, praticamente daquele tempo, de uma grande fome que Deus havia dito, através do sonho que tinha dado a Faraó, que viriam 7 anos de seca, 7 anos de escassez e de fome. E então Deus honra José, e José traz a revelação do sonho, e Faraó não vê ninguém mais sábio do que José, e o coloca para administrar a nação. José só não era maior do que Faraó no trono, mas Deus havia honrado sobre todo o Egito. E ali, pelas mãos de José, Deus deu capacidade, espírito de excelência para que ele pudesse administrar e então prover comida e não faltar comida no Egito, de maneira que abasteceu muitas nações, sobretudo o povo de Israel. E então veio todos os familiares de José e ficaram ali, não como escravo, mas como alguém que era família do governador do Egito. No primeiro momento era o quê? Eram hóspedes naquela nação,
tinham tido asilo naquela nação e todo o apoio naquela nação. E Deus fez com que esses filhos de Israel pudessem prosperar. E cresceu-se ali. Então, mudaram faraós, né? Lembrando que faraó não é um nome pessoal, mas um título que era dado aos reis do Egito. Então mudaram-se os reis, os faraós, e veio um que se voltou contra o povo de Deus. E o pressionou, tornou escravo, de maneira que eles ficaram, Israel habitou no Egito 4 séculos, 400 anos ali. E primeiro como convidado, depois a circunstância, com mudança política, o quadro mudou e um povo que era hóspede se tornou indesejável e tornou-se escravo e foi oprimido. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, viu a opressão do seu povo e desceu com grande poder para livrá-lo da mão do Egito. E assim Deus o fez. E esse texto vai retratar exatamente o livramento com mão poderosa desse Deus do seu povo. Observa que Deus não abandonou o seu povo, embora passasse 400 anos no Egito. O propósito de Deus nunca passa. Os anos passam, as situações passam, momentos bons, momentos difíceis, mas o propósito que Deus tem com o seu povo não passa. E veio gerações e mais gerações. Fato é que estudiosos dizem que quando Deus retirou esse povo do Egito, eram aproximadamente mais ou menos 1 milhão de pessoas. Isso especialistas falam. Eram numerosos, mas não eram experientes, porque viveram 400 anos, né, uma geração por geração, sem exercer a capacidade de lutar. Eram apenas escravos. Tinham habilidades, trabalhavam, sofriam, eram oprimidos, e esse último faraó os oprimiam cada vez mais. Portanto, Deus ouve e resolve salvar o seu povo. Então, o Deus que nós falamos não é o Deus que está alheio às necessidades do seu povo. Embora estejamos vivendo dentro de um contexto muitas vezes opressor, um contexto muitas vezes difícil, sem saída, mas temos que nos lembrar que tem um Deus que nos fez promessa. Temos que lembrar de um Deus que não tira os olhos de nós, mas Ele age no seu tempo, na sua hora e no seu momento. E nesse tempo Deus resolveu livrar o seu povo. Então, Deus ordena que o povo marchasse, e aí Deus, com mão poderosa, através da vida de Moisés, operou milagres, derramando pragas e mais pragas ali, para que Faraó pudesse então libertar o povo. E nessas 10 pragas que Deus desferiu contra o Egito, é interessante perceber que cada uma dessas pragas, Deus estava desbancando cada um dos deuses dos egípcios, né? Dos deuses do Egito. Então Deus estava desbancando os deuses que eles veneravam e por último, o último deus que eles veneravam, que era Faraó, que era considerado como um semideus, né? E faziam estátuas, tinham cultos para si. Deus o desbanca tirando o seu único filho, que vem à morte dos primogênitos, e Deus fere então por último o deus do Egito, que era o Faraó, conhecido e que ele se intitulava divino muitas vezes. E Deus tira então o seu povo e caminha o seu povo pelo meio do deserto. É fato que havia um lugar mais curto, um lugar mais rápido. Porém, esse povo não tinha habilidade, mas eles teriam que lutar pelo caminho mais rápido. E por eles não terem habilidade, por serem escravos durante gerações, durante séculos, eles não tinham capacidade. Além de ter velhos, né, animais, crianças e todo tipo ali com eles, que dificultaria um confronto com um exército de habilidade. Embora Deus pudesse livrá-los, mas o propósito de Deus era levar o seu povo ao deserto para tratá-los, para que no meio do deserto Deus se revelasse, para que aquele tempo que ficou para trás sem uma identidade espiritual, eles pudessem no caminho do deserto conhecer o seu Deus, experimentar o seu Deus, fortalecer a sua fé e então habitar na terra prometida convicto de quem era o seu Deus. Mas durante muito tempo esse povo encontrou algumas dificuldades, eles não estavam preparados e a fé era mínima. E diante desse desafio, a Bíblia diz que eles chegaram até o Mar Vermelho. A porta estava completamente fechada. E Moisés certamente sabia que Deus não havia se equivocado.
Deus não erra caminho, Deus não erra a direção. E por que então o Mar Vermelho? Moisés sabia que Deus poderia fazer alguma coisa extraordinária. No entanto, o povo de Israel não sabia, porque não tinha experiência com o seu Deus. Vivia praticamente como escravo, sem liberdade de cultuar o seu Deus, sem ensinamento. E é no deserto que Deus leva o seu povo para trabalhar, para moldar, para prepará-lo, para se revelar. E de uma forma muito mais poderosa, Deus se revela não em momentos de banquetes, não em momentos de prosperidade. Deus se revela muito mais nos momentos de escassez, no momento de provação, no momento de deserto. Então, quando Deus nos leva para o deserto, e alguém disse que o deserto é a didática de Deus, a pedagogia de Deus para treinar o seu povo, porque diante dos desafios, diante das dificuldades, diante da escassez, Deus se revela ao seu povo. Então o deserto, de certa forma, é um trampolim para crescermos na fé. E aí, de repente, mais um obstáculo aparece e um grande mar diante deles, de maneira que eles não poderiam atravessar. E quando eles olham, diz o texto, que ele percebe e vê o exército de Faraó, a Bíblia diz que eles temeram e eles ficaram assustados. E quando chega a notícia a Faraó de que o povo estava fugindo, Faraó então se revolta, prepara o seu exército e sai atrás do povo de Deus. E o próprio Deus disse que faria isso, que endureceria o coração de Faraó com propósito. Deus endureceria o coração de Faraó para que Faraó fosse atrás do seu povo. Mas qual era o propósito de Deus? Fazer com que o seu povo passasse por grandes tensões? Não. Permitir que o seu povo sofresse medo? Também não. Mas para que Deus fosse glorificado na vida de Faraó. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto, quando o texto é muito óbvio, muito claro em dizer que Deus endureceria o coração de Faraó, fazendo com que Faraó perseguisse no deserto uma nação forte, preparada, era o poder, era a nação mais forte daquela época. Extremamente forte o seu exército, capacitado, muito bem armado, com estratégia, organizado, para ir atrás de um povo que não tinha experiência em peleja, tinha crianças, tinha idosos, tinha animais e eram muito mais lentos. Será que Deus estava brincando com esse povo? De maneira nenhuma. O propósito era único. Deus queria mostrar que aquele que oprimia o seu povo era inferior a ele. O salmo que nós lemos diz que a voz do Senhor é mais poderosa do que os vagalhões, grandes vagalhões das águas, das grandes águas. Deus era muito maior, é muito maior do que qualquer rei, de que qualquer império, de que qualquer nação, de que qualquer exército potente. Mas Deus permite, mas em nenhum momento Deus iria permitir que eles fossem atropelados, fossem tocados por Faraó. Tanto é que Deus revela o propósito a Moisés: endurecerei o coração de Faraó para que eu seja glorificado. Então, qual o propósito dos nossos problemas? Qual o propósito dos nossos desertos? Qual o propósito das perseguições que nós passamos? Deus ser glorificado neles. Então não precisamos temer. Não precisamos temer. Porque o deserto que eu atravesso, a luta que eu atravesso, as injúrias que nós passamos, as perseguições que nós passamos, as ameaças que sofremos, têm um único propósito, que não é sermos engolidos por Faraó, mas Deus ser engrandecido no nosso problema. Deus se revelar no nosso problema, na sua dor, na minha dor, na sua adversidade e na minha adversidade. E é isso que o texto nos mostra. Então, Deus vai falar a Moisés, e quando Moisés vai procurar Deus, Deus diz que iria livrá-los. Mas o interessante nesse texto é que, embora Deus endurecesse o coração de Faraó, a presença de Deus não se afasta desse povo. Deus não apenas conduz o povo no deserto, manda que eles fossem por um caminho de deserto, mas Deus vai com eles. Deus é o Deus que caminha conosco no deserto. Deus é o Deus que anda conosco sobre as águas. Deus é o Deus que entra conosco nas fornalhas da vida. Deus é o Deus que entra conosco nas covas dos leões.
Deus é o Deus que não apenas nos leva a caminhos difíceis para conhecermos a sua glória, para aprendermos dele, mas também para revelar sua presença no nosso meio. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, que aqui se revela o próprio Filho de Deus. No Antigo Testamento, teólogos chamam isso de teofania, que é a manifestação de Deus no Antigo Testamento. É a manifestação de Deus no Antigo Testamento. O anjo do Senhor ia adiante deles. E não apenas isso. Deus diz que colocavam uma coluna de fogo que para eles aquecia, e não apenas aquecia-os, mas também trazia claridade, fazendo com que eles conseguissem andar. Para o povo de Deus, aquela coluna de fogo era claridade. Porém, para Faraó era o quê? Escuridão. Porque o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais. E eles não tinham compreensão do que estava acontecendo. Para aqueles era escuridão. Dificultava, embora eles fossem velozes, embora eles fossem preparados, embora eles tivessem preparo físico muito bem alimentado. Havia um povo que estava fragilizado, porque era uma geração escrava, aquela geração que saiu. Era uma geração que se alimentava mal, cansado da lida, porque eram praticamente explorados, açoitados quando não cumpria, oprimidos cada vez mais, reduzida a sua comida. Por isso, queridos, Deus se faz presente no meio desse povo. Então, para Israel, a coluna de fogo era claridade, para os outros trazia escuridão. Portanto, isso dificultava com que o exército de Faraó se aproximasse do povo de Israel. Deus tem os seus meios. Não adianta, se os nossos inimigos são velozes, Deus faz com que eles andem devagar e não nos alcance. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Foi isso que Deus fez com o povo do Egito. Fez com que eles andassem na mesma proporção em que o povo de Israel conseguia andar, sem preparo físico e sem preparo para a batalha. Mas não era só isso. Durante o dia, tinha o quê? Uma coluna de nuvem, que também os guiava e também trazia refrigério em meio ao deserto. Eu aprendo com isso que, embora os desertos da vida sejam ruins e à noite são frias, escuras, durante o dia, calor escaldante, que nos traz incômodos. Nós vivemos aqui esses dias de 40 graus, estamos em setembro e é daí para cima. E é insuportável. Tem gente que gosta de calor, eu particularmente não gosto. Então, para mim é terrível o calor. Onde você encosta está quente. Você senta no sofá está quente, você liga o ventilador está quente. E são apenas 40 graus. No deserto, ele atinge, brincando, 50 graus. Os homens se desfalecem. Mas Deus provê, até no deserto, onde não há recurso. Quando Deus é com o seu povo, Deus provê recurso. Deus provê direção, e não apenas isso. Ele não servia apenas para trazer refrigério ou aquecer durante o dia, mas era como luz, claridade, e também os guiava. Ou seja, era como bússola em meio ao deserto. E no deserto é semelhante ao alto mar. Você precisa de orientação para não se perder. E Deus não deixou seu povo se perder. Sabe por que nós não nos perdemos em meio às crises da vida? Porque Deus está conosco. Ele é a nossa bússola. O Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. Porque senão, nós pegávamos outro rumo, nós pegávamos outra direção. Então, quando Deus nos leva para o deserto, Ele não nos abandona, Ele está conosco. E o texto é muito enfático em dizer, de maneira que o anjo do Senhor passou para trás do povo de Israel e na frente do exército do Egito, a nuvem e a coluna passou para trás. De maneira que os que estavam lá não podiam alcançar o de cá. Não importa. O inimigo pode perseguir, a luta pode perseguir, mas só te alcança se Deus permitir. Se Deus permitir, não nos alcançará. E é isso que acontece. Porém, eles estavam estáticos. A fé que eles deveriam desenvolver era fraca. Não foi uma fé suficiente. Diante de um obstáculo, alguns gritaram, vamos voltar para trás. Deus nos trouxe aqui para morrer no Egito. Aqui, porque lá no Egito não tinha cova, 1 milhão de covas para enterrar. Então Deus nos trouxe para o deserto para que pudéssemos morrer.
Eles estavam fazendo uma acusação extremamente grave do caráter de Deus. Eles estavam dizendo que Deus não era fiel. Dizendo que Deus não era fiel para com eles. Que Deus estava brincando com eles. Quando, na verdade, duvidaram. Quando Deus deu oportunidade deles exercerem a fé, eles murmuraram e duvidaram, provando que a fé era fraca. Então, eles ficaram estáticos. O medo nos paralisa, o medo nos deixa estagnados, o medo nos trava, o medo nos faz ver fantasmas inimagináveis. O medo faz nos perder e nos deixa paralisados. E então, quando Moisés está, Deus dá uma dura. Deus diz assim: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Irmãos, tem hora que nós devemos orar. Tem hora que eu tenho que orar. Mas tem hora que Deus diz assim: para de orar. Você ficar chorando, gente, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Por quê? Porque Deus já havia dado ordem que eles continuassem andando. Enquanto a nuvem estivesse andando, enquanto a coluna estivesse andando, enquanto o anjo do Senhor estivesse andando, eles teriam que andar. Não é hora de parar. E às vezes a gente ora demais e age de menos. Orar é bom, mas você precisa entrar em ação. Você precisa estender as mãos, você precisa exercer a autoridade que Deus deu. Porque o que Deus vai dizer a Moisés? Moisés, pega a tua vara. A vara ou bordão era feito de madeira e era instrumento de autoridade do pastor. Era como se eu estivesse dizendo a Moisés: pega a autoridade que eu te dei e estende a mão. Age. Não fica só em oração. A Bíblia diz que quem fica olhando o tempo não colhe. Porque fica só analisando: será que vai chover? Será que eu faço isso? Será que eu vou plantar? Vou olhar o tempo. Nunca planta, nunca colhe. Aquele que fica só olhando o tempo, as nuvens, não cega, não colhe. Então orar é bom, mas você não tem só que orar, você tem que entrar em ação. Por isso Deus disse: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. E tem hora que você tem que marchar, mesmo não vendo possibilidades, mas confiando naquele que te mandou marchar, confiando naquele que vai adiante de você, confiando naquele que provê todos os recursos, e não ficarmos estagnados com as circunstâncias da vida, não ficarmos paralisados com o exército que vem atrás, mas que jamais pode nos tocar, porque Deus está entre nós e eles. Maior é quem está conosco. Embora o tamanho, a quantidade do povo de Israel fosse maioria, eram despreparados, não eram guerreiros, eram escravos. Mas havia o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, que estava com ele. Então marche. Então Moisés não apenas ora, chega para o povo e diz: olha, o Senhor, acalai-vos, aquietai-vos, e vocês vão ver o milagre que Deus fará, porque esse dia o Senhor pelejará por vocês. É Deus que peleja por mim e por você, irmão. Se não fosse assim, nós seríamos eternos derrotados. As nossas vitórias, as nossas conquistas vêm da mão de Deus. É Deus quem nos concede as vitórias da vida. Então Moisés disse: olha, o Senhor pelejará por vocês. O Senhor pelejará por vocês. E aí então, queridos, Deus honra, mas tem que estender a mão. Tem que ficar só orando. Tem uma hora que Deus diz: para de orar, você já orou o suficiente. Eu já atendi, mas agora eu quero te usar para você ser resposta e mudar essa situação. Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Estende a tua mão. Eu te dei uma vara, eu te dei autoridade. Age pela autoridade que eu te dei. Estende a tua mão. Sinal de vitória. Lembra quando Moisés estava orando no monte e o povo de Deus estava lutando com o inimigo? E Moisés sobe para o monte para orar e ele estendia a mão. Diz a Bíblia que Moisés estendia as mãos e orava. E durante muito tempo que a batalha se estendeu, a mão de Moisés era pesada e cansava. E Moisés baixava as suas mãos. E a Bíblia diz que quando Moisés baixava as suas mãos, os inimigos prevaleciam. E aí Moisés levantava as mãos, o povo de Israel vencia.
Moisés baixava suas mãos, o povo inimigo prevalecia. Josué e Caleb percebem isso. E eles então, um pega na mão de Moisés, o outro pega na mão de Moisés, estende a mão de Moisés. E aí então, as mãos estendidas de Moisés, o povo de Israel prevaleceu. Então, esse ato dele estender a mão era um ato de vitória. Deus fazia com que então o milagre acontecesse. E quando ele toca nas águas, estende as mãos, a Bíblia diz que Deus sopra um vento durante toda a noite, durante todo o dia. E abre-se o mar, fazendo 2 paredões. Deus nunca fica equivocado. Deus nunca se engana pelo caminho que Ele está te guiando. Ah, Deus, mas ali não dá para passar. Se Ele mandou, você vai passar. Se Ele mandou, você passa. Amém? Se Ele mandou, você passa. Dura se Ele não mandar. Aí é cabeça dura. Mas se Ele mandou, você passa. Mas o que não tem como passar? Deus é o Deus que abre caminho aonde não existe caminho. Jesus andou sobre o mar. Jesus faz-nos passar por onde seria impossível passar, mas só com Ele na frente. E então, abre-se as portas. O que eu aprendo com isso? Ainda que pareça um cenário de terror, porque, de verdade, principalmente quem não sabe nadar, as crianças, os idosos, vendo um paredão de água, vendo outro paredão de água, quem não pensaria que se eu andar aqui, chegar no caminho, essa água acabar, virar, vão morrer todos. Sabe por quê? O caminho é estreito, Deus não nos manda por caminhos fáceis. E tudo Deus vai exigir fé. A fé deles não tinha que ser apenas no início. A fé de cada um tinha que permanecer até a travessia. E provavelmente no meio da travessia exigiria mais fé. Porque olhava para lá, estava distante. Olhava para lá, estava mais distante. Só tem um detalhe. A porta que Deus abre é só para você passar, não para os seus inimigos. Amém? A porta que Deus abre para mim e para você não são para os nossos inimigos. Somente para você. E eles abriram, Deus abriu, e eles passaram. Aí eles disseram, olha, se eles estão passando, vamos passar também. A bênção do Senhor não é para qualquer um. E aí eles foram. Mas eles só foram até onde Deus quis. Quando chegou num determinado lugar, a Bíblia diz que Deus emperrou as carruagens de Faraó, de maneira que dificultou a sua locomoção. O povo de Israel pegaram distância. E aí, cada vez mais eles estavam distantes do povo de Israel e não conseguiam andar. Aí quando eles viram que era tarde demais, que a porta que Deus abriu não era para eles entrarem, aí eles tentaram voltar. E a Bíblia diz que o Senhor fez com que as grandes águas caíssem sobre eles. Sabe o que acontece? Deus nos leva até o limite, mas Ele tem um propósito, além de glorificar o seu nome, é sanar o problema. Deus não lida com paliativos. Deus extermina o problema. E a Bíblia diz que eles foram destruídos quando o mar, com a sua fúria... Gente, o Deus que você e eu servimos, o Deus que a Bíblia fala, é o Deus que é Senhor sobre não apenas impérios, não apenas reis, não apenas sobre poderosos, mas é Deus sobre as águas. Ele é Senhor das águas, Ele é Senhor do sol, porque Ele fez parar o sol para que o povo de Israel, Josué e o seu exército, ganhasse batalha. O Deus que nós servimos é o Deus que paralisa o mundo. O Deus que conhecemos é o Deus que tem o domínio da sua criação, e a criação o obedece. Então quando Ele disse aquelas águas, agora podem desaguar. E aí as águas obedecendo, entendendo o propósito, consome os inimigos de Israel. E a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado. E o que houve do outro lado? A Bíblia diz que eles cantaram. Miriam começou a cantar o hino da vitória. Temos que aprender a cantar todas as vezes que o Senhor nos faz vencedor. Seja um adorador, seja grato, cante louvores ao Senhor.
Agradeça o livramento que o Senhor nos deu. Amém? E os inimigos pereceram no mar. Eles perseguiram porque Deus permitiu. O inimigo só pode ir até onde o Senhor o limitou a ir. E eles não podem exceder a ordem do Criador, a ordem do Senhor soberano. Que Deus nos ajude com essa palavra, fortaleça o nosso coração e nos dê força para atravessar os desertos dessa semana, as grandes águas que poderiam ou poderão vir durante a semana. Lembre-se de que Deus não se engana quando te manda ir por um caminho. Ele não te deixa no beco sem saída. Deus é fiel, Ele não nos abandona e Ele não nos deixa perdido com um grande mar e um exército furioso atrás. Deus é o Deus que entra na sua história e mostra quem Ele é. E Ele é glorificado no problema que cada um de nós estamos vivendo aqui. Ele será glorificado. Mas tem uma coisa, quando Ele abrir a porta, não hesite, entre com fé e vá até o final, em nome de Jesus. Porque do outro lado, você tem o privilégio de cantar e de tocar o hino da vitória na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Irmão Goulart, ora para nós, em nome de Jesus.